Olá, bom dia, tudo bem com você? Hoje é dia 1º de setembro de 2016. Página virada? Ontem foi o dia que o país não vai esquecer. O Brasil terminou agosto com um novo presidente. Michel Temer assumiu após um impeachment consolidado com 61 votos. A perda do mandato da agora O Senado Federal entendeu que a senhora presidente da República, Dilma Vana Rousseff, cometeu os crimes de responsabilidade, ficando assim acusada, condenada à perda do cargo de presidente da República Federativa do Brasil. A perda do mandato da agora ex-presidente Dilma Rousseff acabou não saindo exatamente como queriam os aliados de Michel Temer. Ela foi afastada do cargo, mas numa manobra do senador Renan Calheiros, com apoio de senadores do PMDB, Dilma manteve os direitos de exercer função pública. O presidente Michel Temer, agora confirmado definitivamente no cargo, embarcou para a China para participar do encontro do G20. E você, está otimista com um novo governo? O Link News de hoje quer saber. Olá, muito bom dia para você e a gente quer que você participe do nosso jornal. Use a hashtag LinkRecordNews. Nós estamos com transmissão simultânea no portal R7 e falamos de São Paulo para todo o Brasil e também para vários países pela Record News Internacional. Agora vamos aos destaques de hoje. Em último discurso, Dilma afirma que não vai recuar. Fala que este é o segundo golpe que sofre na vida e acusa senadores. Os senadores que votaram pelo impeachment escolheram rasgar a Constituição Federal. Decidiram pela interrupção do mandato de uma presidenta que não cometeu crime de responsabilidade. Depois da posse, Michel Temer se reuniu com ministros e cobrou firmeza dos aliados. Primeiro protesto com Temer presidente tem repressão e quebra-quebra em São Paulo. Manifestação começou pacífica, mas terminou em confronto com a polícia militar. Em Santa Catarina, manifestantes contrários ao impeachment enfrentaram a polícia, invadiram igreja e agrediram fiéis. Divida sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora o Link Record News. O Link Record News começa com a informação de que o Brasil mudou oficialmente de comando. Michel Temer já cumpre a agenda como presidente empossado. E apesar de ter tido o mandato cassado, Dilma Rousseff conseguiu manter os direitos políticos. Antes da votação decisiva, o resultado contrário a Dilma já era dado como certo. A surpresa foi outra. Temos um requerimento em mesa que nos foi endereçado pelo Partido dos Trabalhadores. O PT pediu e Ricardo Lewandowski acatou. O presidente do Supremo e do julgamento aceitou dividir a votação em duas, uma para o impeachment e outra para o afastamento de Dilma de cargos públicos por 8 anos. O ex-presidente Collor, que sofreu impeachment há 24 anos, reclamou. Lei é a mesma. E a dificuldade que nós teremos de aplicar 2 pesos e 2 medidas. No painel do plenário, as acusações contra Dilma ficaram em destaque, enquanto os senadores discursavam com ataques aos adversários. Vou lutar para anular essa sessão do Senado Federal. Canalhas! 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 Canalhas são aqueles que assaltaram a Petrobras. Canalhas são aqueles que se enriqueceram ilicitamente com dinheiro público. Canalhas são aqueles que deixaram 12 milhões de brasileiros desempregados. Para encerrar 9 meses de debates, os senadores usaram o terminal eletrônico. Alguns filmaram o próprio voto, que já era computado no telão. No painel eletrônico do Senado, o resultado final, com 61 votos sim e 20 não, o mandato da presidente Dilma Rousseff foi cassado. No plenário, senadores cantaram o hino nacional. Lewandowski definiu a sentença, assinada por todos os presentes. O Senado Federal entendeu que a senhora presidente da República, Dilma Vana Rousseff, cometeu os crimes de responsabilidade, ficando assim acusada,
condenada à perda do cargo de presidente da República Federativa do Brasil. Apesar de perder o mandato, Dilma conseguiu manter os direitos políticos graças a um acordo do PMDB com os senadores que apoiavam a presidente afastada. Na segunda votação, a derrota foi por 42 a 36, mas eram necessários 54 votos para que Dilma ficasse impedida de exercer cargos públicos. Os apoiadores do impeachment vão recorrer ao Supremo. É algo diferente do usual. Qualquer político que é cassado perde os direitos políticos e é inabilitado. Depois da aprovação do impeachment, Dilma fez um pronunciamento. A ex-presidente insistiu que a decisão de ser afastada do cargo foi injusta. Ex-presidente Lula, deputados, senadores e ex-ministros se juntaram a Dilma para acompanhar a votação no Senado. No pronunciamento, a petista disse que sofria um golpe pela segunda vez. É o segundo golpe de Estado que enfrento na vida. O primeiro, o golpe militar, apoiado na truculência das armas, da repressão e da tortura, me atingiu quando eu era uma jovem militante. O segundo, o golpe parlamentar, desfechado hoje por meio de uma farsa jurídica, me derruba do cargo para o qual fui eleita pelo povo. Dilma acusou os senadores de praticar uma injustiça. Os senadores que votaram pelo impeachment escolheram rasgar a Constituição Federal. Decidiram pela interrupção do mandato de uma presidenta que não cometeu crime de responsabilidade. Depois do discurso, que durou cerca de 10 minutos, Dilma Rousseff recebeu convidados e correligionários na biblioteca do Palácio da Alvorada. Oficialmente, ela pode permanecer aqui na residência oficial da Presidência da República por mais 30 dias. Mas Dilma está determinada a retornar a Porto Alegre nas próximas horas. E a ex-presidente Dilma Rousseff apresentou hoje uma ação no Supremo Tribunal Federal para anular a condenação no impeachment e determinar que o Senado realize uma nova votação no processo. O documento inclui um pedido de decisão liminar provisória para suspender os efeitos da decisão desta terça, de modo que o presidente Michel Temer volte a ser interino até uma decisão final no plenário do STF sobre essa ação. O ex-ministro e advogado de Dilma, José Eduardo Cardoso, já havia informado ontem que iria acionar o STF para contestar o impeachment. Na ocasião, ele disse que as ações iriam contestar irregularidades formais no processo. A gente aproveita, então, esse assunto e pergunta para você. Agora, com essa mudança, então, impeachment ontem concluído, você está otimista com um novo governo? Pois é, para votar, você pode participar nas nossas redes sociais, sempre a hashtag #LinkRecordNews, Twitter, Facebook. Também dá para você participar também pelo nosso WhatsApp, né, Lidiane? Exatamente, o número vai aparecer agora na sua tela, DDD 11 95307 1851. Você pode participar ao longo de todo o dia, na segunda edição do Link Record News, resultado oficial na sua tela. Até lá, momentos de interatividade aqui para você. Bom, depois de tomar posse oficial como presidente em uma cerimônia no Senado, Michel Temer se reuniu com ministros e cobrou firmeza dos aliados. Foram menos de 2 horas de intervalo entre o fim do julgamento de Dilma Rousseff e a posse de Michel Temer. Correria e informações desencontradas antecederam a cerimônia que ocorreu no plenário do Senado a pedido de Temer. Ele queria cruzar a pé do Planalto ao Congresso, mas veio de carro por orientação da segurança. Foi tumultuado o desembarque na entrada do Senado. Acompanhado de Renan Calheiros, Rodrigo Maia e Ricardo Lewandowski, Temer avançou com dificuldade. Na passagem, o turbilhão de pessoas rompeu a divisória de vidro que separa a Câmara do Senado. O presidente entrou no plenário cercado de aliados que tentavam cumprimentá-lo e tirar fotos. Numa cerimônia que não prevê discurso do empossado, o PMDB voltou ao poder de forma indireta pela segunda vez desde Sarney há 31 anos. Às 10:05 da tarde, Michel Temer, do PMDB, assumiu a presidência da República com um juramento. Ele terá 2 anos e 3 meses de mandato. Assume com a missão de pacificar o país e de começar a dura tarefa de recuperar a economia.
A pressa marcou a saída de Temer do Congresso. Não houve honras militares ou fila de cumprimentos. Era preciso reunir toda a equipe de ministros e, em seguida, decolar para a China, com uma comitiva que incluiu também Renan Calheiros. Na conversa com a equipe, o presidente, agora efetivo, estreou um novo tom e determinou reação dura diante da acusação de golpismo. Não pode tolerar essa espécie de afirmação. Golpista é você, que está contra a Constituição, né? Golpe é aquele que propõe a ruptura constitucional. Nós não estamos propondo ruptura constitucional. Temer também reagiu ao acordo de última hora entre PMDBistas do Senado, que salvou Dilma da perda dos direitos políticos. O acerto não teve o aval do Planalto e fez PSDB e DEM ameaçarem abandonar a aliança governista. É outra divisão também inadmissível. Se é governo, tem que ser governo, né? Quando não quer, não concorda com uma posição do governo, vem para cá e conversa conosco. Agora, se há gente que não quer que o governo dê certo, muito bem, declare-se contra o governo. Às 6h30 da tarde, em ponto, Temer partiu para a base aérea para uma viagem de 33 horas para o encontro do G20, uma espécie de estreia internacional no seleto grupo das 20 nações mais ricas do planeta. Ele retornará para o 7 de setembro. Antes, deixou gravado um pronunciamento à nação que foi ao ar às 8 da noite, em que incluiu entre suas prioridades a reunificação do país e as reformas estruturais. Meu único interesse, e que encaro como questão de honra, é entregar ao meu sucessor um país reconciliado, pacificado, em ritmo de crescimento. E ainda nesta edição, mais informações e a repercussão internacional do Brasil pós-impeachment. Agora a gente fala de economia, porque alguns setores já dão sinais de recuperação. Segundo o IBGE, houve aumento da atividade na indústria e crescimento nos investimentos entre abril e junho. O desafio do governo agora é diminuir o avanço do desemprego. O segredo está em atrair o otimismo e a confiança dos empresários. Lojas praticamente vazias, vendedores parados e o consumidor tem pesquisado cada vez mais. Procura um bom preço. Só compra mesmo quando precisa. O PIB, o Produto Interno Bruto, fechou o segundo trimestre com queda de 0,6%. Só nos setores de serviços e comércio, a atividade diminuiu 7,4%. Isso significa menos postos de trabalho e mais lojas assim, com as portas fechadas. Apesar do momento ser delicado, a expectativa do setor é grande para a recuperação. Já para o próximo ano, a gente poderia pensar num cenário em que a gente possa chegar numa estabilidade e começar a crescer. Logo após a aprovação do impeachment de Dilma Rousseff, o governo divulgou uma proposta de orçamento em que prevê alta de 1,6% do PIB no ano que vem. E anunciou que a prioridade agora é diminuir o desemprego. A aposta é no otimismo dos empresários, que estariam mais dispostos a contratar. Enquanto o país espera a melhora no mercado de trabalho, alguns setores já dão sinais positivos. A atividade da indústria e os investimentos apresentaram um leve crescimento entre abril e junho. Ele precisa sinalizar para o mercado que ele vai realmente fazer as reformas que ele está se comprometendo, principalmente a reforma fiscal, né, esse controle maior dos gastos e a reforma da Previdência. A segunda coisa é que ele precisa realmente lançar o programa de concessões de obras públicas que ele falou que ele ia fazer. Porque esse programa, ele vai possibilitar com que as empresas façam mais investimentos. Se ao fazer mais investimentos, quer dizer, elas também vão contratar serviços de outras empresas e isso que vai recuperar a demanda da economia. O governo federal propôs nesta quarta-feira, olha a notícia boa, hein? Reajustar o salário mínimo para R$ 945 em 2017. É um reajuste de cerca de 7,5% em relação ao atual. Este salário serve de referência para mais de 48 milhões de pessoas no Brasil e deve mudar então a partir de janeiro do ano que vem, podendo aí sofrer alterações com base no PIB e também na inflação.
E uma pesquisa revela que as vendas em supermercados cresceram, mas o resultado poderia ter sido melhor, não fosse o preço alto de alguns produtos. Carrinhos cheios, mais clientes nas filas, mais dinheiro em caixa. Segundo os supermercados, o consumidor está comprando mais. Creio que vai melhorar, né? Foi o segundo melhor resultado nos últimos 6 meses. As vendas em julho cresceram 7% na comparação com o mês anterior. No acumulado do ano, o aumento é de 0,66%. A associação que reúne os empresários do setor diz que os números são um sinal de que a recuperação pode se consolidar nos próximos meses. Depois de um resultado ruim no ano passado e de um começo de 2016 com altos e baixos. Já é um primeiro indicativo da recuperação, da confiança dos supermercados e também dos consumidores. E para o segundo semestre, nós temos várias ações que mostram que a recuperação para o comércio já começou. Mas nem todas as notícias são positivas. Os preços continuam a subir. Uma pesquisa feita pelos próprios supermercados mostra que uma cesta básica com 35 produtos teve alta só no mês passado de quase 3%. No acumulado do ano, o aumento passa dos 17%. Entre os produtos que mais subiram estão o feijão e o leite. Essa corretora de imóveis diz que tem que dar um jeito, porque os filhos não ficam sem um feijãozinho. Muito caro, então tem que pôr mais caldo no feijão. Vai deixar de levar, né? Não posso, senão ele não come arroz puro. A criança tem que comer, né? Olha só, explosões foram registradas nesta quinta-feira na plataforma de lançamento do foguete Falcon 9 na companhia SpaceX, em Cabo Canaveral, no estado no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Não há informações de feridos nas explosões. A NASA informou que a SpaceX estava realizando um teste de lançamento de seu foguete não tripulado quando a primeira explosão ocorreu. O teste era de preparação ao lançamento previsto para o sábado. Edifícios localizados a vários quilômetros de distância chegaram a sentir o impacto da primeira explosão, que foi seguida de outras explosões contínuas por vários minutos. Era possível ver de longe uma nuvem de fumaça escura no céu. A empresa privada de exploração espacial SpaceX, que fica ao lado do Centro Espacial Kennedy da NASA, pertence ao bilionário Elon Musk. O Falcon 1, protótipo de foguete espacial da SpaceX, foi o primeiro lançador privado desenvolvido e propulsado por motores de combustível líquido a alcançar a órbita terrestre. E o governo da Flórida, nos Estados Unidos, declarou estado de emergência com a chegada de um ciclone. Segundo o governador do estado, Rick Scott, é necessário que todos os cidadãos estejam preparados. O ciclone está a cerca de 650 quilômetros do litoral oeste do estado e se aproximará na tarde desta quinta-feira, podendo chegar à terra com força de um furacão. Agora a gente fala sobre a epidemia do Zika vírus em Singapura. 13 cidadãos indianos foram contaminados pelo Zika vírus em Singapura. Segundo a representação da Índia na cidade-estado, eles estão entre as pessoas infectadas em um surto do vírus. Trabalhadores estrangeiros são os mais afetados pelo Zika. Das 56 ocorrências registradas até esta segunda-feira, 36 eram de operários estrangeiros. O total de infecções já chega a 115, mas o governo de Singapura não informou se algum desses casos envolve trabalhadores. Já o governo da China confirmou que 21 dos infectados são cidadãos chineses e aí emitiu um alerta de viagem para Singapura. Estados Unidos, Austrália e Coreia do Sul também alertaram seus cidadãos para que tomem precauções ao viajar para a cidade-estado. Autoridades locais intensificaram os esforços na eliminação de criadores do mosquito Aedes aegypti. E agora voltamos então com interatividade. Perguntamos na enquete do dia se você está otimista agora com um novo governo na gestão Michel Temer. Então, Brasil pós-impeachment, ontem o resultado definitivo, afastamento de Dilma Rousseff, aí Michel Temer foi empossado oficialmente e a gente estende essa pergunta para você. Vote pelas redes sociais com a hashtag #LinkRecoNews e compartilhe o que você acha também pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp, assim como muitas pessoas já fazem. Exatamente, Liliane. A gente começa com Nair, do interior de São Paulo, de Campinas. A gente vai dar uma olhadinha aqui na nossa tela. Ó, o DDD e o telefone estão aqui também, 11 95307 1851. Vamos lá, Nair de Campinas. Não, jamais estaria otimista com Temer. Vai ladeira abaixo também a economia. A opinião da Nair. Nair, muito obrigado.
Tem mais participação agora do Márcio de São Paulo, capital. Sim, estou esperançoso em um Brasil melhor. Obrigada, Márcio, pela sua mensagem. Francinete, Marabá, Pará. Não concordo com o novo governo Temer. Ele vai ter que trabalhar muito para provar que é capaz e conquistar a confiança dos brasileiros. Obrigado, Francinete. Tem o Emerson, também da capital paulista, que coloca: acredito que no comando de Michel Temer as coisas andem para frente e espero que não haja atritos bilaterais com países vizinhos. Está aí o recado do Emerson, obrigada também pela mensagem. Rubens, também de São Paulo, capital. Não vai melhorar em nada. O desemprego vai continuar e a população brasileira vai continuar passando fome. Aí, Rubens, obrigado pela sua opinião, um pouco pessimista, né? De Joinville, Santa Catarina, vem a mensagem do Benjamin. Estou otimista. Acredito que com as possíveis reformas, mesmo com algumas medidas impopulares, vamos nos levantar. É o que acha o Benjamin. Então, obrigada pela participação. Faça como eles, então, envie seu comentário, o seu voto também na nossa enquete. Ao longo da programação, mais interatividade na tela. Bom, agora a gente muda de assunto, falam infelizmente de violência, Lidiane. Cenas de vandalismo no centro de São Paulo. Manifestantes contrários à decisão que afastou a presidente afastada Dilma Rousseff enfrentaram policiais. As agências bancárias foram depredadas e até uma viatura da Polícia Civil foi destruída. Um carro da Polícia Civil estacionado na rua e com os vidros quebrados. O grupo se reúne em volta da viatura e tenta tombar o veículo. Como eles não conseguem, sobem no carro e destroem a lataria. Os atos de vandalismo se repetiram no centro de São Paulo. Os Black Blocs, que usam a violência durante os protestos, montaram barricadas nas ruas. A polícia e os manifestantes entraram em conflito. Este homem jogou um rojão contra os PMs. Os policiais usaram bombas de gás e de efeito moral. Mesmo com a ação da polícia, agências bancárias foram depredadas. Pontos de ônibus também foram danificados. Não há um balanço de quantos pontos ou prédios foram danificados durante a manifestação. Um policial militar ficou ferido. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, ele foi levado para o hospital com ferimentos leves. Não há informações se houve manifestantes também machucados. O protesto, que começou pacífico, terminou em quebra-quebra e levou medo ao centro da maior cidade do Brasil. E em Florianópolis, os manifestantes invadiram e vandalizaram uma sede da Igreja Universal. Olha o absurdo, fiéis e um pastor foram agredidos e até fogos de artifícios foram utilizados como arma. O vandalismo não teve limite. Prédios públicos pichados, assim como o muro da Igreja Universal. E também teve a invasão ao pátio da igreja por centenas de manifestantes. Membros da Igreja Universal e um pastor ficaram feridos. Uma pesada, jogado um spray. Depois da tentativa de invasão, a polícia reforçou a segurança. Perto dali, mais vandalismo. O trabalho da imprensa é prejudicado. Os manifestantes saíram da cabeceira. A equipe é hostilizada e agredida com pedradas. Aqui na Avenida Mauro Ramos, os manifestantes pararam. E olha só o que eles estão fazendo. Aqui em volta e agora atearam fogo em tudo nisso aí. O ponto de ônibus também foi depredado e muito lixo espalhado pelo chão. A PM acompanhou tudo de longe e o grupo encerra o protesto no maior terminal de ônibus de Florianópolis, com os manifestantes querendo pular a catraca, só que foram impedidos
e, novamente, mais confusão. Está apostado em pontos estratégicos, tem uma intervenção ali, certamente pessoas estariam feridas e a situação talvez até se agravasse em termos de destruição de algum patrimônio público ou privado. Cenas lamentáveis. E a gente segue agora, então, com a capital federal. Clébio Cavagnoli está lá ao vivo de Brasília e conversa com a gente. Clébio, vimos aí cenas de vandalismo na região sul do país, vimos também aqui na capital paulista. Sabemos que os profissionais da imprensa foram alvo, inclusive, de violência aí em Brasília. E hoje, os ânimos estão mais calmos? Bom dia a você, Lidiane. Bom dia, Nolan, a todos que acompanham a Record News. Por aqui também houve manifestações ontem em diversos pontos, inclusive um princípio de tumulto no terminal rodoviário de Brasília, que foi rapidamente contido pela polícia, o batalhão de choque aqui da Polícia do Distrito Federal. Felizmente, sem deixar feridos, pelo menos pelas informações que nós conseguimos apurar até esse momento. Lamentável o fato de a gente perceber que uma equipe nossa foi vítima de manifestantes, de agressões, como a gente acabou de mostrar no sul do país e também aqui em Brasília. Nosso colega da Record Brasília, Luiz Fará Monteiro, que estava fazendo a cobertura, então, da transição das palavras da presidente Dilma Rousseff direto do Palácio da Alvorada, também foi vítima de agressões. Jogaram pedra sobre ele, também atiraram terra, o empurraram. Diversos manifestantes fizeram até com que Fará deixasse o local, mas felizmente sem ferimentos graves. É lamentável que esse tipo de situação aconteça, Lidiane, não só porque são colegas da imprensa, como vários outros cinegrafistas da Record e outras emissoras que foram também hostilizados, que receberam cuspidas, infelizmente, de diversos manifestantes, no momento em que se fala tanto em defesa da democracia. A gente entende que não é dessa forma que se defende a democracia, independente de que lado as pessoas apoiam. Mas a impressão que se tem é que de hoje em diante tudo vai ficar um pouco mais calmo, os ânimos mais calmos aqui em Brasília. Tanto é que a esplanada dos ministérios, que estava fechada nos últimos 3 dias por conta da presença da ex-presidente ali no Senado, quando fez seu depoimento na segunda-feira, e os 2 dias de votação, terminada essa fase, a esplanada já é liberada e a gente tem um clima de maior tranquilidade aqui na capital federal. Clébio, você falou um pouquinho aí das manifestações, mas hoje também amanhecemos com a notícia de que Eduardo Cardoso entrou aí com uma representação para tentar anular essa decisão do afastamento definitivo de Dilma Rousseff. Como é que essa notícia reverbera aí nos bastidores também de Brasília? Lidiane, esse recurso já era esperado e José Eduardo Cardoso já havia, inclusive, comentado, mesmo durante o processo de votação, que iria judicializar a decisão do STF e também a decisão do Senado em votação. Quando se fala em STF é a respeito do rito, porque mesmo o rito tendo sido discutido lá atrás pelo próprio Supremo e toda a ação ter sido dirigida pelo ministro Ricardo Lewandowski, ainda assim o PT disse que a defesa da presidente Dilma Rousseff foi cerceada. Essa é uma das bases, inclusive, para esse recurso que foi protocolado agora de manhã. Eu falei há poucos instantes por telefone com um dos assessores de José Eduardo Cardoso, que sempre nos atendeu com muita atenção, e disse que é o primeiro de diversos recursos que eles pretendem impetrar na Justiça aqui junto ao Supremo Tribunal Federal. Questionando, inclusive, aquela questão que se transformou num grande embate e polêmica ontem, que foi o fatiamento da votação da presidente. O que disse respeito à perda do cargo, à deposição da presidente do poder e também ao fato de torná-la inelegível para os próximos 8 anos, inclusive sem condições de ocupar qualquer cargo público. Na Constituição não havia previsão desse fatiamento. Por isso, alguns senadores, principalmente aliados a Michel Temer, pretendem, então, de certa forma, recorrer a isso. Agora, a gente fica se perguntando por que José Eduardo Cardoso recorreria também diante desse fato, se beneficiou a presidente. Foi uma pena mais branda, o que permite que ela concorra a qualquer cargo público ou ocupe um cargo, como, por exemplo, para que as pessoas entendam melhor, até mesmo um cargo de ministra ou secretária de governo em qualquer governo de estado ou prefeitura. O PT entende o seguinte, que a partir desse fatiamento ficou claro que não há crime de responsabilidade, porque se crime houvesse, ela não poderia ficar elegível ou ocupar qualquer outro cargo. É por isso que diversos recursos em várias frentes serão impetrados pela defesa da presidente Dilma Rousseff. Agora, nos bastidores, no que diz respeito ao presidente Michel Temer, Lidiane e Nolan, e a você que nos acompanha,
acompanha, o clima é de insatisfação, é de bronca, porque Temer se disse traído junto aos seus assessores mais próximos por essa costura que houve. Para que acontecesse, então, essa aprovação fatiada, alguns senadores do PMDB, entre eles, quem tomou a liderança disso foi Edson Lobão, procurado pelo ex-presidente Lula nos últimos dias, ele disse que não iria votar favorável ao presidente no que diz respeito à saída do poder, mas iria costurar um acordo para que os senadores do PMDB se somassem aos do PT, justamente para livrá-la dessa condenação no que diz respeito a ser inelegível ou elegível. E foi o que aconteceu. Temer disse para o PSDB, quando questionado por Aécio Neves, que é o presidente do partido aqui em todo o território nacional, que não gostou, que não sabia dessa costura e que vai cobrar daqui para frente que aqueles senadores, aqueles deputados que se dizem governo, se comportem realmente como governo e não façam tratativas sem que ele tenha conhecimento. Então, o clima de um lado é de tentar usar isso para, de certa forma, derrubar a decisão do Senado e, de outro lado, Lidiane Nolan, é de insatisfação por parte do presidente Michel Temer, que já deixou muito claro que vai cobrar posicionamento daqui para frente. Ô Clébio, e isso pode significar, então, de repente, um racha dentro do PMDB? Isso, inclusive, pode atrapalhar a governabilidade aí do presidente agora em exercício e agora, definitivamente, o presidente eleito, não eleito, o vice-presidente Michel Temer. Isso pode atrapalhar na governabilidade dele? Nolan, já se fala num racha há algum tempo, inclusive o fato do ex-presidente Lula ter conversado com alguns senadores do PMDB, entre eles Eunício Oliveira, Edson Lobão, na tentativa de mudar esses votos ou de fazer com que eles, de alguma maneira, beneficiassem a ex-presidente agora Dilma Rousseff nesse processo, já demonstrava que não existe uma conversa única, um único tom no que diz respeito aos bastidores do PMDB. Aliás, isso há muito tempo, mesmo no processo que culminou com o afastamento da presidente Dilma Rousseff 3 meses atrás, como a gente percebeu. Naquele momento, até por costuras de Romero Jucá, Renan Calheiros, presidente do Senado, se manteve distante, não votou, o que não aconteceu dessa vez. Mas vocês devem ter percebido, e a gente até falou sobre isso ontem ao longo do dia, que Renan Calheiros tentou fazer algo bastante, digamos assim, suave, para que ficasse bem com as duas partes. Ele votou pelo impeachment, algo que ele não havia feito até então, sempre se absteve de votar, mas ao mesmo tempo, ele quem costurou diretamente essa, digamos assim, punição mais branda à presidente Dilma Rousseff e votou a favor, então, dessa punição mais branda. Então, com isso, ele espera ter essa margem de diálogo, tanto com o PT quanto com o PMDB. Apesar disso, embarcou em viagem comitiva com o presidente Michel Temer, está neste momento no avião, a previsão é que eles cheguem lá na China no início da tarde de hoje. Então, a gente percebe o seguinte, existe um segmento dentro do PMDB, Nolan, que ainda, digamos que defende as duas bandeiras, não está totalmente focado no governo Temer. É por isso que Temer ontem deu um recado na reunião ministerial, que vai cobrar posição e que não vai aceitar mais agressões quando se fala em golpe. Resta a gente acompanhar como serão os próximos capítulos desse início de governo efetivo a partir de agora. Tá ótimo, Clébio. Obrigada pelas informações até agora. Bom trabalho para você. Clébio que volta a qualquer momento durante a programação para nos atualizar sobre os bastidores e a repercussão do pós-impeachment aqui no Brasil. Bom, sobre o que o Clébio disse agora, a gente vai para a reportagem agora, porque Michel Temer segue para a China, então, onde tem o primeiro compromisso internacional como presidente. Ele desembarca amanhã, bem cedo, e ao longo da viagem participa de reuniões bilaterais e da cúpula do G20, como mostra agora a enviada especial a Xangai, Cíntia Godoy. Michel Temer mal assumiu a presidência e já tem o primeiro teste internacional no cargo. Além de buscar reconhecimento entre os outros líderes mundiais, ele terá a missão de convencer a todos da recuperação econômica brasileira. Aqui em Xangai, o presidente vai se encontrar com o prefeito da cidade e participará do encerramento do seminário com empresários brasileiros e chineses. Em seguida, Michel Temer embarca para Hangzhou, onde se reúne com o presidente chinês Xi Jinping e se prepara para a cúpula do G20. O novo cenário político brasileiro gerou reações distintas entre as nações globais. Os governos de esquerda da América Latina demonstraram apoio a Dilma e classificaram o impeachment de golpe. Os presidentes do Equador, Bolívia e Venezuela disseram que vão convocar de volta os embaixadores no Brasil.
Já o governo argentino de Maurício Macri reconheceu o de Michel Temer. O Departamento de Estado norte-americano afirmou que vai manter as fortes relações com o Brasil. Em uma nota, o presidente da ONU, Ban Ki-moon, reafirmou a estreita parceria com o país e desejou boa sorte a Temer. O impeachment de Dilma Rousseff e da posse de Michel Temer repercutiu a notícia da posse também. Houve um debate intenso entre os políticos e reações nas ruas. Era um grupo pequeno. Os manifestantes ligados a uma central sindical acompanharam a votação no Senado em frente ao Palácio da Alvorada. Ao perceber a chegada de uma equipe da Record, o grupo partiu para o ataque. Para garantir a segurança durante o processo de impeachment, a polícia do Distrito Federal mobilizou quase 1.400 homens. Esse foi um dos maiores esquemas de segurança já montados aqui em Brasília. Desde as primeiras sessões na Câmara dos Deputados para tratar do impeachment, grades e um muro foram colocados aqui no gramado da Esplanada dos Ministérios para evitar confronto. Eram esperados 30 mil manifestantes, mas apenas 200 compareceram. A falta de manifestantes, tanto pró como contra o impeachment, foi assunto entre os parlamentares. Esse impeachment foi o povo brasileiro que fez. E depois se foi para casa para aguardar os desdobramentos e, se preciso for, bater panela de novo, ir para a rua de novo, caso o atual governo volte a errar. Era um quadro já definido, né? E eu acho que isso tira um pouco o ânimo das pessoas para saírem defendendo uma coisa ou outra. Outro assunto também polêmico foi a manutenção dos direitos políticos da ex-presidente Dilma. Eu vou ficar preocupado com o prêmio de consolação, eu fico preocupado com o grande prêmio que o Brasil ganhou de ter Dilma fora do poder. Uma pessoa que por uma questão orçamentária pudesse ficar impedida de exercer a função pública, agravaria ainda mais a irrazoabilidade da sanção que está sendo colocada. Ao final da sessão de julgamento, os parlamentares fizeram um balanço de todo o processo de impeachment. A partir de hoje, todos sabem que a lei é para ser cumprida por todos. O julgamento do impeachment não termina em paz política, ocorre uma turbulência política. Agora, não chega a ser uma tempestade, mas ela tem que ser contida. Bom, ainda sobre esse assunto, nossa enquete do dia, você acha que esse governo vai ser bom? Você está otimista em relação ao novo presidente, então, Michel Temer? Você pode votar pelas nossas redes sociais, hashtag Link Record News, ou então pelo nosso WhatsApp, DDD vai aparecer aí na sua tela, 11 95307 1851, e a gente já tem participação, né, Lidia? Tem mensagem agora na tela, a gente começa aqui. Primeira mensagem chega do Rio Grande do Sul, Tramandaí, a cidade de Tramandaí, a Carla escreve: sim, acredito que o nosso Brasil agora vai para frente. Obrigada, Carla. Frank, de Sossego, Paraíba. Não, Temer não vai ser um bom presidente. Obrigado, Frank. Opiniões divididas. Agora o David de Vitória, Espírito Santo. Sim, acredito que ele esteja preparado para levantar o país, contando que a oposição não pensa em poder, mas no povo. Obrigada, David. Tuto Ferreira, de São Paulo, capital. Temer prepara a capitulação e subserviência do Brasil aos interesses externos. Vamos regredir aos tempos anteriores à democratização do país. Falou difícil, Tuto. Obrigado, Tuto. A Débora de Guarulhos, São Paulo, escreve aqui pra gente: sim, penso que com o novo presidente, o nosso país tem tudo para crescer e fazer jus perto de outros países. Valeu, Débora, pela mensagem. Luciano, Belém do Pará, não. É um governo sem credibilidade. Eles mesmos estão envolvidos em corrupção. Luciano, muito obrigado pela sua participação. Você pode continuar participando com a gente também. Lembrando que ao longo de toda a programação, então, mais interatividade na nossa tela. Você segue pelo WhatsApp e também pelas redes sociais. Agora a gente muda um pouquinho de assunto. Ainda ao longo de todo o dia você vai acompanhar na programação essa repercussão também e as notícias pós-impeachment. Mas agora abrimos espaço para outros destaques do noticiário. Pois é, a nossa equipe flagrou uma prática ilegal em uma escola pública em São Paulo. Nos fins de semana, o vigia abre o prédio e usa o pátio como estacionamento de carros particulares. O portão, que deveria permanecer fechado aos sábados e domingos, fica aberto para a entrada e saída de veículos particulares.
Esta é uma escola municipal de educação infantil de São Paulo. As aulas só acontecem de segunda a sexta. Este homem é funcionário público contratado para ser vigia do colégio. Mas, aos finais de semana, usa o espaço para ganhar dinheiro. Ninguém pode saber que aí é particular meu, entende? Ah, a diretora não sabe? Não. Ele aproveita eventos que acontecem na vizinhança e cobra R$ 3 para carros particulares estacionarem dentro da escola. Olha a escola. É escola Usar o espaço público para benefício próprio é ilegal, está previsto em lei. Além de ser exonerado do cargo, o funcionário pode ter de responder judicialmente, devolver o dinheiro lucrado até agora, pagar uma multa que pode chegar a 3 vezes o valor recebido e ainda perder o direito de votar pelos próximos 10 anos. A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo determinou o imediato afastamento do funcionário. Em nota, afirmou que vai investigar o caso. Aí fica pro senhor mesmo. Fica pra mim mesmo, é o ponto da segurança, né? Eu levo pra casa. E os abusos nas escolas não param por aí, porque um menino de apenas 12 anos morreu dentro de uma escola em Belém. A família acredita que ele tenha sido vítima de bullying, mas a direção do colégio nega. Para a família, não há dúvidas. Eduardo Souza Cordeiro, de 12 anos, sofria bullying e por isso foi agredido dentro da escola. Ele chegava machucado, a mamãe foi lá, reclamou. Essa terceira vez agora aconteceu isso, que já foi o óbito, né? Esta menina, que estuda na mesma sala de Eduardo, conta que viu o amigo ser agredido por outros colegas. Tinha 3 molecão batendo no Eduardo lá, deixaram o menino jogado lá. Eduardo ainda foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a escola, o menino sofreu uma queda durante uma brincadeira. A família registrou o boletim de ocorrência e ainda espera explicações do que aconteceu com Eduardo dentro da escola. A polícia vai ouvir professores e alunos nos próximos dias. A vice-diretora nega que o menino tenha sido vítima de bullying. Eu estou lhe dizendo, ali afirmando que não, porque até sairia na mídia. Porque hoje em dia eles pegam, quando é agressão, quando é briga, eles põem no celular e põem na mídia. Dizer pra gente que ele foi agredido na escola, sofria bullying, nada sobre isso. Esta psicóloga diz que pessoas que sofrem bullying demonstram muitas mudanças no comportamento. Geralmente, a criança ou adolescente, ele chega em casa machucado, com uma roupa rasgada, ele não quer ir para a escola, ele quer mudar de sala. O laudo do Instituto Médico Legal deve sair em 15 dias com as causas da morte do jovem. Uma submetralhadora foi apreendida na mochila de uma estudante na região metropolitana de Porto Alegre. A adolescente tem 13 anos apenas. Apesar do susto, as aulas não foram interrompidas na escola de Novo Hamburgo. A submetralhadora, de fabricação caseira, pesa 3 quilos. Ela é semelhante às usadas pela Polícia Militar. A arma estava junto com o material escolar dentro da mochila de uma aluna do 5º ano. A Guarda Municipal apreendeu a submetralhadora após receber uma denúncia anônima. A revista nas mochilas dos alunos foi feita na sala de aula, enquanto eles estavam no pátio da escola. A garota, de 13 anos, foi levada para a delegacia. Ela só foi liberada após a chegada da mãe. Alegou que a irmã teria colocado a arma dentro da mochila e ela não teria visto. A polícia vai investigar como a arma foi parar na mochila da estudante. O caso deixou os pais dos alunos em alerta. Para nós foi uma coisa diferente que ela fez, mas ela sempre foi muito educada, respeitou todo mundo. Eu jamais imaginei que ela ia aparecer com uma arma, né? E um estudante de direito foi morto perto da faculdade onde estudava no Rio de Janeiro. Perto do local do crime, existe uma cabine da Polícia Militar. O Anderson Paulo Barreto, de 35 anos, estudava Direito há 1 ano nesta faculdade particular no Rio Comprido, na Zona Norte. Ele foi baleado em frente a este prédio residencial, que fica próximo à faculdade. A divisão de homicídios trabalha com 2 hipóteses: latrocínio, que é roubo seguido de morte, ou execução. O estudante tinha saído da faculdade para comprar um churrasquinho. Quando retornava, foi abordado por um homem num carro branco. O suspeito atirou na vítima, depois fugiu tranquilamente. O que mais chamou a atenção dos estudantes foi a ousadia do criminoso. A poucos metros da instituição de ensino existe essa cabine
da Polícia Militar. A moto foi roubada. A mãe e o pai do estudante estavam no hospital. Muito abalados, não quiseram gravar entrevista. O estudante teve 2 passagens pela polícia por tráfico e assalto. Mas, segundo amigos e parentes, depois que cumpriu a pena, entrou para a faculdade e estava disposto a mudar de vida. Estava tão tranquilo, tão decidido estudar, mudar de vida. A gente quase não estava vendo ele por isso, que ele estava muito focado nos estudos. Então, quando isso aconteceu, eu nem acreditei. Até agora eu estou sem acreditar. Um caminhão desgovernado atropelou 2 mulheres na zona sul de São Paulo. As vítimas estavam na calçada e uma delas morreu no local. Pedaços do caminhão ficaram espalhados pela rua. Com a batida, este banco que ficava na calçada foi arrancado. O acidente aconteceu na rua João Cachoeira, no Itaim Bibi, zona sul da capital. O caminhão baú estava dirigindo pela rua João Cachoeira, quando em determinado momento ele veio acelerar o caminhão e entrar na calçada, atropelando 2 pessoas, prensando contra a parede. Orjana Jennifer Celeste e Marta Verônica de Oliveira passavam bem na hora. Orjana sofreu algumas escoriações e foi levada consciente para o HC. Marta morreu no local. Marta era promotora de vendas e, segundo testemunhas, ela estava a caminho do trabalho, que é este supermercado aqui na esquina, que fica a poucos metros de onde ela foi atropelada. Francisca trabalha no salão ao lado da loja atingida e viu tudo. A gente escutou barulho, muito barulho. Deu aquela explosão, assim, a menina estava junto, ela já saiu correndo e eu também, porque a gente ficou com medo do caminhão entrar. O motorista Luiz Henrique do Nascimento, de 66 anos, chegou a ficar preso às ferragens e também foi levado ao hospital. Ainda não se sabem as causas do acidente, mas, segundo a polícia, ele teria dito que passou mal. O Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Veja a seguir mais informações do Brasil pós-impeachment e análise aqui em nosso estúdio. Mande suas dúvidas. Até já. Link Record News de volta na sua tela agora, 12:00 em ponto. Muito boa tarde para você. Boa tarde, a gente segue ao vivo para Curitiba, no Paraná, onde está Thaís Pomin com os destaques da região. Oi, Thaís, boa tarde para você. Olá, Thaís, muito boa tarde. Olá, boa tarde, Nolan, Lidiane, boa tarde a todos, uma excelente quinta-feira. Eu trago a primeira informação aqui do Paraná, que tem novos indiciamentos na Lava Jato. A Polícia Federal indiciou mais 7 pessoas nesta quarta-feira. Esses indiciamentos são relativos ao inquérito da 33ª fase da operação. Essa etapa da Lava Jato investigou fraudes em contratos da Petrobras para beneficiar a construtora Queiroz Galvão. Foram indiciados o ex-presidente da Queiroz e o Defonse Colares Filho, os ex-executivos da empreiteira Otton Zanoide de Moraes Filho e Augusto Amorim Costa, além dos ex-diretores da Petrobras, Paulo Roberto Costa e Renato Duque, e dos doleiros Alberto Youssef e Leonardo Meirelles. Segundo a Polícia Federal, há indícios de que eles cometeram crimes como corrupção ativa e passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro e tentativa de obstrução às investigações. De acordo com os delegados, a Queiroz Galvão pagou propina a Paulo Roberto Costa e ao Partido Progressista em razão de contratos com a diretoria de abastecimento da Petrobras. Agora, o Ministério Público Federal irá analisar o documento e decidir se apresenta a denúncia contra os indiciados. E ainda sobre a Lava Jato, o juiz Sérgio Moro determinou que o pecuarista José Carlos Bunlai passe por uma perícia médica. A avaliação foi solicitada pelo Ministério Público Federal depois que o retorno do pecuarista foi adiado, o retorno à prisão dele foi adiado. Bunlai deveria ter retornado ao Paraná na última terça-feira, o que não aconteceu devido a um internamento para tratar um câncer na bexiga. Preso em novembro do ano passado, Bunlai está no regime domiciliar desde março, quando a doença foi diagnosticada. Sérgio Moro também determinou que o pecuarista se reapresentasse na próxima terça-feira na carceragem da Polícia Federal em Curitiba.
No despacho divulgado nesta quarta, Moro questionou a veracidade dos atestados médicos de Bunlai, que, segundo o juiz, são muito vagos, e determinou que o pecuarista passe por perícia médica do Ministério Público Federal para comprovar a necessidade de internação. De acordo com os advogados do empresário, ele ainda está internado em São Paulo. Esses foram os principais destaques de hoje por aqui. Nolan, Lidiane, volto com vocês aí em São Paulo. Um bom dia, até amanhã. Até amanhã, Obrigada, Thaís. Bom trabalho por aí. Bom, agora a gente fala sobre saúde bucal. Segundo dados do IBGE, Lidiane, 11% da população brasileira não tem nenhum dente. 11%, muita gente. Assustador, Nolan. E existe alguma solução para isso, será? Quais os tipos de próteses indicadas? Justamente para responder essas e outras questões, nós recebemos aqui o dentista Flávio Farias. Doutor, bem-vindo novamente ao Link Record News. Tivemos aí uma pausa por causa dos contratempos de Brasília, Jogos Olímpicos, enfim. É muito comum casos de pessoas que perdem todos os dentes? Então, pelos dados do IBGE, que o Nolan bem falou, 11% são quase 16 milhões de pessoas, né? É muita gente. E não é tão incomum se perder todos os dentes. Como eu já falei em outros programas, a cárie, doença periodontal, elas promovem a perda dental. Mas acho que o mais triste é a perda de dentes quando está associada a uma má conduta do dentista. A má odontologia também leva à perda dental também, e muitas vezes ela acelera a perda dos dentes do paciente. Então, tem que se tomar muito cuidado também com o tipo de tratamento que é recebido, fora todas as causas naturais e acidentais que podem levar à perda dentária. Doutor, e que idade as pessoas costumam perder aí todos os dentes? Tem idade para isso? Então, não tem uma idade fixa. A partir do momento que você tem dentes na boca, você pode perdê-los. Mas pelo próprio IBGE, esses 11%, depois dos 60 anos, você perde uma maior parte dos dentes. 41% dessa população perde os dentes após 60 anos. Mas isso é uma idade só de nível de avaliação e de pesquisa. Porque a partir do momento que você tem os dentes na boca, você pode perdê-los. Doutor, ainda antes da gente avançar para saber o que pode ser indicado nesses casos, o senhor tocou num ponto bastante curioso, o procedimento, às vezes, incorreto de alguns profissionais. Como é que a pessoa, como paciente, pode desconfiar ou avaliar se o profissional que a atende tem uma boa conduta? O paciente ele acaba sentindo quando o profissional tem uma boa conduta ou não, pela velocidade de tratamento, pelo tipo de tratamento e pelo oferecimento de tratamento. Uma coisa que eu acho que é importante alertar, não se faz tratamento odontológico sem exame complementar. O que é exame complementar? É radiografia, é panorâmica, são aquelas radiografias de exame clínico. Não se faz cirurgias de implante sem tomografias. Então, são exames complementares. Óbvio que isso não determina e seleciona o dentista e a qualidade dele, mas já é um método de você entender, verificar no consultório como é o consultório, se esse consultório é limpo, como que é o atendimento, quanto é o tempo do atendimento e a preocupação do dentista em relação ao paciente. Então, são medidas simples de serem identificadas, né, e que podem realmente levar ao sucesso de um procedimento. Doutor, agora aquele cidadão que perdeu realmente os dentes, o que eles devem fazer? O que pode substituir aí esses dentes? São próteses, implantes? O que a gente pode oferecer aí para o pessoal? O primeiro tipo de tratamento e o mais comum realmente é a dentadura, né, que é a prótese total. É uma prótese que é colocada tanto no arco superior como inferior. É um dos primeiros tratamentos, é um dos tratamentos mais antigos, é uma das próteses mais complexas de serem realizadas no paciente. Por não ter dentes, isso dificulta muito o próprio dentista a recriar uma boca. E você devolve o paciente à sociedade devolvendo dentes com uma prótese total. Mas existem outras metodologias atuais para darem mais conforto. Como, por exemplo, essa é uma prótese total, que ela é encaixada em 2 implantes. Então, isso aumenta a estabilidade do implante, da prótese. Porque você vai ter uma prótese associada a implantes. Dessa forma, você tem uma melhor estabilidade de uma dentadura, e um melhor conforto e maior atividade mastigatória para o paciente. Outra forma é você colocar implantes, um número maior de implantes, e esse número maior permite você colocar um arco total parafusado nesses implantes.
Aqui tem as entradas dos parafusos, mas essa prótese não é mais móvel, ela não vai ser removida pelo paciente. Ela se torna uma prótese fixa, devolvendo a efetividade mastigatória de uma maneira muito superior. Então, cada caso, uma prótese deve ser indicada e só para reforçar, essa que fica fixa, caso quebre, por exemplo, Sim. Como é que é essa reparação? É fácil? Não dá para simplificar em fácil e difícil. Obviamente, precisa se procurar o dentista para ele fazer o reparo dessa prótese, mas é possível. A maioria dessas próteses, elas são à base de resina. Então, o reparo se torna mais fácil. Mas existem próteses dessa forma à base de cerâmica, porcelana também, que apresentam uma durabilidade e uma estética muito superior. Doutor, e para que o paciente se adapte, isso é fácil a adaptação? Mas ele pode mastigar normalmente depois disso? Então, a adaptação depende do tipo de prótese. Toda prótese que for apoiada na gengiva direto, como uma dentadura, ou uma prótese que é associada de implante à gengiva, ao apoio da mucosa, a adaptação é um pouco mais lenta, de visitas constantes ao dentista até que haja uma correta adaptação. Uma prótese dessa, que a gente chama de prótese tipo protocolo, é uma prótese, como ela é fixa, a adaptação é muito mais rápida. E quanto mais fixa, quanto mais implantes você tiver, melhora a devolução da mastigação. Então, você tem uma capacidade mastigatória muito superior, se você compara essa com essa. Mas isso depende muito do paciente e como o paciente se adapta a essa peça. Com relação à durabilidade, há alguma diferença entre essas próteses, por exemplo, mostradas? Há um tempo mínimo, por exemplo, que deva durar? Sim. Por pesquisa científica, lógico, quando a gente fala de uma prótese de resina, uma dentadura, o mínimo de tempo são 4 a 5 anos, tá? Então, 4 a 5 anos, por melhor que esteja a condição dessa peça, o paciente precisa procurar o dentista para verificar se essa prótese se encontra boa. Porque o problema maior é que uma prótese mal adaptada, apoiada na mucosa, leva a uma perda óssea constante. Então, você vai perdendo o osso que você poderia usar para colocar esse implante. E nós temos também agora a participação que chega dos telespectadores que nos assistem, não, Nola? Exatamente, doutor. Quem tem diabetes pode fazer transplantes, implantes também dentários ou não? Pode. A pessoa com diabetes, desde que esteja controlada a diabetes, ela pode fazer a cirurgia de implante, sim, não há problema. E com relação à higienização, muita gente ainda tem um certo preconceito, como é que é muito difícil, enfim, como é a rotina de quem tem uma prótese? A rotina de quem usa uma prótese móvel, você tem que tirar a prótese para escovar todas as vezes que você se alimenta. E é uma higienização completa, tanto interna como externamente, porque o acúmulo de placa na prótese, ele vai promover doenças bucais. Por mais que não tenha dente, existe a necessidade de higienização correta. Uma prótese fixa sobre implante, ela apresenta um grau de dificuldade muito maior de higienização. É muito mais difícil escovar uma prótese dessa do que escovar uma boca dentada normal. Então, é o ônus de quem perdeu todos os dentes, que é recuperar a força mastigatória. Isso dá muita dificuldade de higienização, tanto é que a indicação acaba sendo seletiva pela idade do próprio paciente. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada pelas explicações de hoje. A gente espera novamente a semana que vem com mais dicas sobre a saúde bucal. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Bom, e a gente segue aqui com o assunto saúde, né, Lidiane? Todo mundo sabe que beber um pouco a mais pode dar aquela ressaca. É verdade. Dor de cabeça, mal-estar. Agora, o que muita gente nem desconfia é que essa sensação também pode acontecer depois de uma refeição. Corpo pesado, cabeça doendo, que vodka que nada. Nem é preciso ter bebido para sentir aquele mal-estar. Algumas comidas podem causar o mesmo efeito. É a chamada ressaca alimentar. Culpa de algumas delícias culinárias mesmo. É uma feijoada à noite, você vai dormir, no dia seguinte você parece que acordou com um tijolo na barriga. Estar é normal para quem abusa um pouco, né? Principalmente esse lance do jantar, né? Se você janta muito tarde e aí acaba, vai dormir, no outro dia você acorda indisposto, né? Exagerar nos alimentos gordurosos que levam muito mais tempo para serem digeridos é ressaca na certa, diz esta nutróloga. Quando é muito difícil fazer a digestão, aí a gente tem um sentimento de ressaca.
de acordar no outro dia mal, com aquela digestão mal feita, dor de cabeça, mal-estar, dor muscular. Alimentos que contêm muito sódio, como os processados, também ajudam a desregular o organismo. O nosso organismo é muito sensível e delicado. Cada pessoa reage aos alimentos diferente uma das outras. Então a gente tem que tomar muito cuidado e adaptar as particularidades de cada um. A nutróloga explica que cafeína em excesso atrapalha o sono, que é importante para o metabolismo funcionar bem. Açúcar demais produz energia em um primeiro momento, mas passado o pico de glicose gera cansaço e sonolência. Consumir ao mesmo tempo frutas e alimentos verdes, ricos em água e minerais, ajuda a aliviar a sensação de ressaca provocada pela comida pesada. Mas o principal remédio para não passar o dia seguinte se arrastando é a boa e velha água. Acho que pode funcionar na próxima churrasco, na próxima feijoada, se hidratar um pouco melhor com água também? Ah, sim, com certeza. A água é importante para absolutamente tudo. Quando a gente está bem hidratado, o nosso organismo tem força para acontecer a respiração celular, para eliminar excretas. Então a água é muito importante em todos os processos fisiológicos. E às vezes a gente esquece disso, acaba comendo muito e se hidratando menos. O Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Veja a seguir, polícia procura grupo de mulheres conhecido como Gangue das Morenas, que ataca lojas de roupas em São Paulo. Isso e muito mais em instantes aqui no Link Record News. Até já. Com a gente. Link Record News de volta na sua tela agora, 12h20 pelo horário de Brasília. De volta com mais informações de que um coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro foi assassinado. Pois é, Lidiane, ele era auditor e investigava desvios na corrupção. As marcas dos disparos mostram a violência do ataque. Foram 17 perfurações nos vidros e na lataria. Escutei muito tiro e vi o carro todo furado. A gente pensou que fosse assalto mesmo o rapaz, mas depois de falar que foi um coronel da PM, mas isso foi uma coisa horrorosa. O coronel da Polícia Militar, Ivanir Linhares Fernandes Filho, de 49 anos, tinha ido ao centro de Maricá tratar do divórcio dele. O militar e o segurança, o sargento Luiz Cláudio Carvalho, de 44 anos, foram surpreendidos por ao menos 3 homens armados. Segundo testemunhas, os criminosos estavam em um carro parado na rua. O veículo seguiu o segurança que saía de uma loja. Quando ele entrou no carro onde estava o coronel, 2 homens saltaram e começou o tiroteio. O coronel não resistiu. O segurança está hospitalizado, fora de perigo. Peritos examinaram o carro onde estavam as vítimas. A arma do sargento foi apreendida para análise. O coronel Linhares estava há 29 anos na Polícia Militar. Era subcomandante de uma unidade que controla 4 batalhões da PM no estado. A polícia trabalha com 2 linhas de investigação. O depoimento do sargento aponta que os criminosos tinham a intenção de roubar o coronel, mas o delegado não descarta a possibilidade de execução, já que o militar era auditor da PM e participaria de uma audiência esta semana sobre uma quadrilha investigada por um desvio milionário em fundos de saúde da Polícia Militar. Ele seria um juiz que já teria o julgamento dele, a convicção de quem ele iria manter preso ou não, né? Estranha essa história, hein? Um homem suspeito de ter assassinado um mototaxista foi agredido e morto dentro de um hospital em Goiás. O vídeo gravado à noite mostra o hospital cercado. A polícia tenta dispersar a multidão com balas de borracha e bombas de efeito moral. Mas a PM não conseguiu evitar o ataque. Leandro Souza, de 19 anos, acabou baleado. Um homem teria atirado 4 vezes pelo lado de fora e atingido o rapaz numa maca, perto da janela. Ele ainda foi levado para Goiânia, mas não resistiu aos ferimentos. Antes, no mesmo dia, Leandro teria matado um mototaxista. O crime chocou os moradores de Goianira, região metropolitana da capital. Uma pessoa que trabalhador, trabalha muito, honesto. Ele era muito querido por todos. Leandro acabou descoberto e espancado supostamente por mototaxistas, mas ainda foi resgatado por parentes e trazido para o hospital, onde foi assassinado. A polícia ainda investiga se ele agiu sozinho no assalto
e espera que o homem que atirou nele, provavelmente filho do mototaxista assassinado, se apresente na delegacia. Ele deve ser indiciado por homicídio. Quem mata alguém responde por homicídio. Não importa as circunstâncias, né? E a criminalidade não para. Agora a polícia procura um grupo de mulheres conhecido como Gangue das Morenas, que está atacando lojas de roupas em São Paulo. Pois é, enquanto uma distrai o segurança e o vendedor, as outras colocam as peças dentro das sacolas. Veja. Estas imagens foram gravadas pela câmera de segurança de uma das lojas que se tornaram alvo da gangue. Neste caso, 4 mulheres atuaram juntas. Elas vão chegando e avaliando qual a hora certa de entrar em ação. Uma delas está lá fora, distraindo o fiscal, fim de pedir informação. Lá dentro elas disfarçam, olham ao redor, procuram um canto mais protegido. Quando percebem que não tem ninguém olhando, começam a encher as sacolas de roupas. Observe que enquanto 2 escondem as peças, uma terceira estende uma roupa no alto para esconder o momento do furto. Aqui, mais uma vez, elas pegam roupas aos montes. Uma das mulheres volta a colocar roupas na sacola. É um furto atrás do outro. Depois dão uma dispersada pela loja para não chamar a atenção. Elas vão disfarçadamente em direção à saída da loja, levando os produtos roubados. Saem aos poucos, sem ter qualquer problema. Ao examinar as câmeras, os funcionários da loja perceberam que as integrantes da Gangue das Morenas andam bem vestidas, para não despertar desconfiança. Carregam sacolas de lojas concorrentes para dar impressão de que tiraram o dia para comprar. E levar elas levam, só que sem pagar 1 centavo pelas mercadorias. Segundo os comerciantes, a gangue já agiu várias vezes em muitas lojas de Santo Amaro. Elas geralmente são rápidas e dessa vez o prejuízo foi bem maior. Para se ter uma ideia, elas limparam todas as roupas dessa arara aqui. Para evitar um flagrante, as mulheres carregavam um sensor que desarma os alarmes. Além dela levar com o alarme, elas facilitam, elas tiram o alarme, ela tem um sensor, elas tiram o alarme para vir outra pessoa e só colocar no saco, que aí não vai apitar na loja. Alguns com alarme elas levam também. E como que elas fazem para passar? Então, ela distrai lá, uma pega uma mercadoria, né? Simula que esqueceu, passa num sensor lá, a outra vai na lateral, consegue passar. O segurança está na porta, ele não vai identificar, né? Ele só vai falar para aquela que está com a blusa, ó, tá apitando. Aí a outra foi na lateral e conseguiu sair, que são essas que estão com sacos de mercadorias. A loja ainda não registrou o boletim de ocorrência. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública ressaltou a importância do registro de crimes, para que seja possível a investigação das ocorrências e o planejamento das rondas preventivas. O policiamento leva em consideração os locais onde há maior incidência de delitos. A gerência da loja diz que as gravações das câmeras de segurança serão entregues à polícia e os comerciantes esperam que as imagens ajudem a identificar as mulheres. Os donos de loja querem que elas paguem pelos furtos e esperam maior atuação da polícia na região. Ela deve estar agindo em outras lojas, né? Quantas vezes elas agem por dia? Que segurança que nós temos? Tem que investigar. Nós temos a segurança nossa da loja e lá fora. E quando elas saem? O Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Veja a seguir mais informações do Brasil pós-impeachment e análise aqui em nosso estúdio. Você pode mandar suas dúvidas para a gente. Até já. Até já. 12h33 pelo horário de Brasília. Estamos de volta com o Link Record News. E a gente volta com interatividade. A gente perguntou depois do fim do processo de impeachment. A presidente Dilma foi condenada ao impeachment. Agora, quem assume efetivamente é Michel Temer. Você está otimista com essa decisão? Essa é a nossa pergunta da enquete de hoje. E você pode votar lá pelas redes sociais, #LinkRecordNews. Ou então pode mandar também o comentário para a gente pelo nosso telefone, DDD 11 95307 1851. E tem bastante gente participando, né, Lidiane? Muitas mensagens já recebemos. Vamos conhecer algumas opiniões agora na tela. Lembrando que para participar muito fácil, olha só, o número aparece aí, basta você salvar como contato do Link Record News e enviar a sua mensagem, como fez o Agildo de Santo Amaro, na Bahia. Sem sombra de dúvidas, o governo Temer vai dar uma alavancada em nosso país. Obrigada, Agildo. Mais opinião, Celso de São Paulo, capital.
Não estou otimista. Temer representa o retrocesso. Aí a opinião do Celso, da capital paulista. Obrigada, Celso. Agora tem o José de Arujá, São Paulo. Sim, eu estou bem otimista. Pior do que está, não pode ficar. Obrigada, José, pela sua participação. Israel de Conceição do Jacuípe, Bahia. Os brasileiros estão apreensivos em relação às mudanças que Michel Temer está propondo, referente à CLT e à Previdência. Muito bem, tem mais mensagem. Agora que chega de Mogi das Cruzes, São Paulo, Vanderlei. Qualquer governo será melhor que esse que destruiu a economia nacional. Obrigada, Vanderlei. Valdemar de São Paulo, capital, não. Com Temer, o Brasil tem um grande passado à frente. Valeu pela mensagem, Valdemar. Daqui a pouco tem mais interatividade, então continue colaborando conosco, com as suas mensagens também e com o seu voto. Logo mais a gente conhece mais opiniões. Bom, para falar sobre o impeachment de Dilma Rousseff e saber como fica, então, a configuração política do Brasil a partir de agora, a gente recebe aqui o especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo. Muito obrigado pela sua presença, doutor Alberto. Boa tarde, Nolan. Boa tarde, Lidiane. É sempre um prazer voltar aqui ao Link Record News. Bom, agora uma situação um pouco mais calma, aparentemente, doutor, mas hoje acordamos com a notícia de que José Eduardo Cardoso, ex-ministro e advogado de Dilma Rousseff, entrou com uma representação querendo contestar o resultado do impeachment. Como é que acontece esse processo? Realmente pode ser revertido? Quem analisa se isso pode acontecer? O que acontece a partir de agora? Então, Lidiane, como ontem foi um dia histórico, hoje esse é o assunto em discussão, a gente estava discutindo isso na faculdade agora, de manhã, não é? E, na verdade, isso faz parte do direito de recorrer, do direito de reclamar, que qualquer cidadão tem. Não é só a Dilma, a ex-presidente Dilma, qualquer um tem o direito de recorrer. Mas a gente tem que lembrar que a competência para decidir, a competência para julgar é do Senado Federal. E o Senado Federal decidiu, julgou. Então, me parece pouco provável que qualquer tipo de reclamação, qualquer tipo de recurso tenha guarida, tenha receptividade no STF. O STF existe neste processo e por isso é que o presidente do STF presidiu todo o processo, a gente acompanhou ao longo desses dias, para garantir as formas, as formalidades, amplo direito de defesa, contraditório, todo mundo falou, todos os senadores, a defesa falou, a acusação falou, isso foi garantido pela presença do ministro Lewandowski lá. Então agora eu acho muito pouco provável, mas está dentro do direito de reclamar, muito pouco provável que o STF aceite qualquer tipo de argumentação que possa alterar aquilo que foi feito ontem. De qualquer forma, esse pedido, ele vai passar pela análise ali dos ministros do STF? Como é que acontece? Quem decide se ele vai ser discutido ou não? Não, qualquer cidadão tem o direito de ir no Poder Judiciário e reclamar que teve o seu direito ofendido. Então, a ex-presidente Dilma também tem esse direito, vai reclamar no STF porque o julgamento foi feito pelo Senado, então, e o impeachment passou pelo Congresso, a competência é do STF. Então, a petição vai ser recebida. Eventualmente, se o pedido for completamente descabido, o próprio presidente Lewandowski, agora já na presidência do STF, poderia rejeitar ele sozinho. Mas eu acho que ele não vai fazer isso, deve levar a plenário, mas independentemente dos argumentos, eu acho pouco provável que qualquer tipo de reclamação, neste momento, tenha aceitação. Doutor, muito se falou também dessa divisão na hora da votação do processo de impeachment, né? Agora votaram pelo afastamento de Dilma Rousseff, ela realmente foi afastada, e votaram também sobre a perda dos direitos políticos dela. Isso poderia realmente acontecer? Aconteceu, mas poderia, estava na legislação? Olha, Nolan, eu discuti isso com os alunos, com meus colegas professores hoje de manhã. A gente lá fala de direito, nós falamos de direito, a gente não está falando de política. Então, sob o ponto de vista constitucional, me parece que essa decisão realmente foi incorreta, porque a Constituição fala lá, é artigo 52, parágrafo único, perda do cargo com inabilitação. Então, me parece que as duas coisas estão juntas e muita gente falou isso ontem no Senado e eu já vi outras opiniões jurídicas a partir de ontem à noite, hoje de manhã também. A Constituição fala claramente, perda do cargo com inabilitação. Então, as duas coisas são juntas. Agora, é verdade, isso o senador Collor lembrou ontem também, que o precedente que existe é do próprio Collor, em 92, e a Constituição é a mesma, de 88, né? Que lá, de alguma maneira, já houve essa separação, que ele renunciou, portanto, não tinha mandato para perder,
cargo para perder e foi aplicada a inabilitação, então de maneira separada. Então o precedente, se a gente for basear no precedente, o precedente permitiu essa separação. Agora é lógico, também tem gente que hoje de manhã está dizendo o seguinte, olha, o Senado errou nas duas vezes, errou lá atrás quando separou com o Collor e errou ontem também quando permitiu essa separação em relação à ex-presidente Dilma. E agora, como é que fica a questão da oposição? Aécio Neves disse ontem que iria entrar, inclusive, com uma representação contestando isso. Também é o mesmo caso, assim como o Dilma Rousseff entrou contestando o resultado do impeachment, eles podem, têm o direito de entrar contestando essa inabilidade que não foi retirada. Ela fica capaz de ocupar cargos públicos e tudo mais. Eles têm o mesmo direito, podem também entrar com essa representação. Também podem reclamar e aí se o STF, então, qualquer um pode reclamar, qualquer um em termos, né? O ministro Celso de Mello ontem falou que tem que ter legitimação ativa, então mais partidos, bancadas, essa oposição, antiga oposição, pode reclamar no STF, mas a gente vai ter que entender, o STF vai ter que entender que esse é um aspecto formal. Quer dizer, essa divisão, essas duas votações, na verdade teriam sido feitas formalmente, teriam infringido esse parágrafo único da Constituição e, portanto, daria para anular essa segunda votação. Agora, o receio dessas oposições e dessas lideranças políticas hoje é que se o STF abrir a porta para analisar este ponto da segunda votação, de repente o STF pode entender o seguinte, bom, já que nós estamos analisando esse ponto, então a gente pode analisar as reclamações e os pontos reclamados pela ex-presidente Dilma. Então, me parece, sob o ponto de vista de apaziguar os ânimos, né, que talvez a decisão mais equilibrada seria o STF dizer o seguinte, decidir o seguinte, a competência para decidir o impeachment nessa fase é do Senado, e o Senado decidiu, ainda que fossem duas votações separadas, o Senado se manifestou e o Senado decidiu. Então, nós, Justiça, nós, Poder Judiciário, não vamos nos intrometer nessa decisão e deixar a situação como está. Doutor, rapidamente, antes da gente ir para um intervalo, houve, então, um precedente, foi aberto um precedente. Esse mês deve ser julgado também o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Será que eles vão pedir também essa separação? A fofoca que circulou ontem era que isso foi feito também para permitir, para abrir a porta para outros, né? Especificamente Eduardo Cunha, que seria o próximo da fila, mas os próximos. Esse é o perigo do direito, de alguma maneira, ser casuísta, né? Quer dizer, a gente julga de acordo com quem está na fila. E agora quem está na fila é o Eduardo Cunha. Bom, a gente segue para um rápido intervalo agora. Lembrando que você, aí do outro lado, pode enviar a sua mensagem, o seu questionamento. O doutor Alberto Rolo permanece aqui com a gente para responder mais dúvidas em seguida. Link Record News faz uma pausa, então, para os nossos apoiadores. Voltamos em instantes. Até já. Link Record News de volta à sua tela, agora meio-dia, 48 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos aqui com a presença do advogado Alberto Rolo, justamente para analisar essa fase pós-impeachment. Doutor, mais uma vez, obrigado pela presença do senhor aqui no Link Record News. Agora a pergunta é a seguinte, a Dilma Rousseff está fora também do ficha limpa, por quê? Então, isso também foi discutido ontem durante a sessão, ao longo da sessão. A lei da ficha limpa prevê expressamente a hipótese do chefe do executivo que for cassado, que perdeu o mandato, mas fala de governadores e de prefeitos. Não fala de presidente da República, que é a letra C da lei da ficha limpa. O telespectador pode consultar, vai ver lá a linha C, a letra C, fala governador e prefeito. Então, qualquer governador, qualquer prefeito que sofrer impeachment vai ficar inelegível por 8 anos. Mas aí é diferente, a Constituição fala em inabilitação. A lei da ficha limpa fala em inelegibilidade. São institutos jurídicos diferentes. Isso houve algum tipo de confusão ontem. Ouvi comentários, ouvi análises que talvez desse para enquadrar a situação da ex-presidente Dilma na letra E, que trata de crime. Ontem ela foi condenada por crime de responsabilidade. O Senado decidiu que ela cometeu crime de responsabilidade. Mas também na letra E, se a gente olhar, são 10 hipóteses da lei da ficha limpa, quando fala de crime, também não tem crime de responsabilidade de forma expressa. E aí eu vi uma outra análise jurídica. Mas talvez crime de responsabilidade fosse equivalente a crime contra a administração pública. Crime contra a administração pública está previsto na lei da ficha limpa. Mas aí eu acho que já é forçar a barra. O melhor para efeito de dar um castigo que a Constituição prevê para presidente Dilma, ex-presidente Dilma, seria deixar a inabilitação como diz a Constituição. E não agora querer forçar a barra da aplicação da lei da ficha limpa, porque eu acho que não tem fundamento legal para isso. Doutor Alberto, agora a questão da sucessão. Temos aí um vice-presidente, que agora é oficializado presidente, Michel Temer,
que está na China, a caminho da China. Na ausência dele, quem fica ali no cargo de vice? Então, a Constituição estabelece essa ordem de sucessão, aqui é sucessão agora, né, porque é definitivo. Então, hoje o Brasil não tem mais vice-presidente. O Brasil tem um presidente, Michel Temer, o cargo de vice-presidente está vago. Então, na substituição, é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Depois do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é o Renan Calheiros, presidente do Senado. Se o presidente do Senado me parece que foi viajar para a China também, se não tivesse o Rodrigo Maia aqui, o próximo da linha seria o presidente do Supremo. Quer dizer, de repente, o ministro Lewandowski também poderia assumir a presidência da República. O mandato dele está terminando agora, já foi eleita a ministra, a próxima ministra que vai ser presidente do Supremo. O próximo da fila é o presidente do Supremo. Bom, Rodrigo Maia sai da Câmara, então, para qualquer tipo de ação que seja necessária na presidência. Na presidência da Câmara, então, quem fica? Então, também tem a mesma regra, né, de substituição. Hoje, quem preside a Câmara dos Deputados é o primeiro vice-presidente, que é o famoso deputado Maranhão. É o mesmo. Eles foram eleitos, junto com o Eduardo Cunha, para um mandato na mesa de 2 anos. Então, o mandato do Maranhão é até o ano que vem. Segue. Toda vez que precisar o presidente, de fato, né, o presidente Rodrigo Maia sair, é ele que vai presidir os trabalhos da Câmara. Qualquer trabalho, qualquer trabalho. Doutor Alberto, eu aproveito aqui para enfatizar que nós estamos recebendo mensagens aqui pelo nosso WhatsApp. O Fábio e o Aldo enviam questionamentos. Como o nosso tempo é curto, o doutor Alberto volta na segunda edição do Link Record News para fazer uma outra análise desse panorama que nós temos aí de pós-impeachment e também responder as perguntas dos nossos telespectadores. Fábio e Aldo, continuem ligadinhos aqui na programação do Link Record News. Bom, a gente faz agora uma pausa para os nossos apoiadores. A gente volta daqui a pouquinho. Fiquem com a gente. Agora 12h58, Link Record News de volta na sua tela. De volta com um pouco de descontração, porque a tradicional festa da tomatina na Espanha reuniu mais de 20 mil foliões. Foram usadas 150 toneladas de tomate como munição. E quem participa mostra que não tem frescura, viu? É guerra de tomate para todo lado. O festival, que acontece há mais de 70 anos, já chegou a atrair 45 mil pessoas. Atualmente só pode entrar na diversão quem comprar o ingresso, que custa cerca de R$35. Bom, essa edição do Link é por aqui. Se você quiser sugerir algum assunto para o nosso jornal, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, participe também nas redes sociais, sempre utilizando a hashtag Link Record News. Acesse ainda a nossa página no Facebook e o nosso Twitter. Entre na página da Record News no portal R7. A gente se encontra novamente às 3 da tarde na segunda edição do Link Record News, esperando a sua colaboração. O tema da enquete, a pergunta de hoje é se você está otimista com o governo Temer. Responda a esse questionamento pelas redes sociais e envie também a sua opinião para o nosso WhatsApp. A gente espera você. Até mais. Tchau, tchau.